Curso Apometria e Umbanda na visão de Ramatiz. Estamos na videoaula 8, página 70 do livro de referência Apometria e Umbanda. Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre obsessão espiritual complexa, a tecnologia utilizada pelos magos das sombras, aparelhos parasitas. Qual é a fisiologia oculta, qual é a mecânica que esses assédios, que essa obsessão espiritual complexa se estabelece, o estudo das nossas memórias do passado, traumas a nível perispiritual e como isso é fixado no estado de vigília para desequilibrar o ente, desequilibrar o indivíduo que é alvo dessa obsessão complexa. Vamos falar sobre isso, vamos detalhar como isso é desfeito na dinâmica do atendimento com a apometria. Mas antes peço a você, inscreva-se no canal, ative as notificações, acompanhe esse vídeo descritivo do curso Apometria e Umbanda na visão de Ramatiz, com um link que você é redirecionado para a playlist do curso. Já sai maratonando, assistindo às aulas, tudo gratuito aqui na plataforma Universalista EAD. Vem comigo, essa videoaula está bem legal. A dinâmica do curso é importante que você acompanhe as videoaulas pelo livro de referência, que é o livro Apometria e Umbanda. Você vai lendo, vai acompanhando os conteúdos aqui nas videoaulas e tira dúvidas comigo nos comentários. Importante você ir fixando esses conteúdos para que o seu trabalho prático no grupo mediúnico de desobsessão espiritual, não necessariamente com apometria, se for com apometria melhor, você vai se tornando um trabalhador melhor, mais bem preparado, com mais discernimento das questões espirituais transcendentais. Implante de aparelhos parasitas e fixação de memória traumática. Vamos analisar a obsessão espiritual complexa em 6 tópicos. Então, primeiro, o que é aparelho parasita? São pequenos chips, pequenos circuitos que são plasmados nos laboratórios do astral inferior por engenheiros, por técnicos. Eles são colocados no duplo etéreo, mais precisamente na contraparte da coluna vertebral, ali na altura do bulbo raquiano, atrás da cabeça, na altura do pescoço. Esse aparelho parasita, quando ele se associa com a fixação de uma memória traumática a nível sináptico cerebral, ele é nefasto, ele tem uma potência para desequilibrar o indivíduo muito intensa, muito rápida. Todos nós temos alguma memória traumática passada, um desencarne abrupto, um processo de enfermidade, um acidente, uma perda. O que o engenheiro das sombras, o mago da mão esquerda, trevoso, o que eles fazem? Eles têm muita tecnologia, muito conhecimento, embora sejam de baixa moralidade. Eles conseguem analisar o encarnado que eles querem fixar esta memória perene, eles querem fixar no estado de vigília, trazer isso do inconsciente. Eles analisam o encarnado como se fosse uma radiografia. Eles têm essa tecnologia para detectar a situação de vida passada que vibra no inconsciente, que pode causar e potencializar o desequilíbrio e se associar com o aparelho parasita. Isto é fixado na malha sináptica cerebral através de recursos de magnetismo, principalmente durante o sono físico, que esses magos têm acessos e dominam. Mas fundamentalmente a abertura para que eles consigam se aproximar do indivíduo, do encarnado e fixar esta memória traumática de vidas passadas na malha sináptica cerebral, objetivando desequilibrá-lo, é
uma brecha moral. A nível de comportamento do indivíduo, ele tem que ter um vício, uma falha de caráter, uma ausência de moral em alguma atitude, em algum comportamento, que a partir daí eles exploram e conseguem ter a abertura vibratória para que o indivíduo esteja receptivo a este implante, não só do aparelho parasita, mas também da memória traumática de vida passadas, que é fixada na malha sináptica cerebral. Como se retira esse implante de aparelho parasita e como se desfaz a fixação dessa memória traumática? Isso se dá durante o atendimento apométrico prático. Objetivamente, esse trauma, esta memória de vida passada que está vibrando na malha sináptica cerebral de forma antinatural, anômala, porque ela partiu de um magnetismo, de um mago do astral inferior, ela é captada por um médium e esse médium sofre uma catarse, como se ele revivenciasse todo aquele episódio que causou o trauma. Se o indivíduo ele teve um desencarne abrupto, ele caiu de uma ponte, ele teve um suicídio, ele foi assassinado, o médium vai captar esta memória com autorização do plano espiritual que dá assistência e cobertura ao trabalho, e ele vivencia tudo isso, ele tem uma catarse, como se fosse uma manifestação, e há uma manifestação psíquica, mas neste momento é anímico, não tem uma manifestação de um espírito. Pode ter num segundo momento, quando nós entrarmos no bolsão de espíritos sofredores ou sofredores que estejam vibrando neste episódio, nesse trauma. E através dessa catarse há uma exaustão, uma purgação psíquica daquele trauma que está vibrando na malha sináptica cerebral. Uma captação psíquica do médium seguida de uma catarse. Havendo bolsão de espíritos sofredores, no momento que isso é expurgado através da catarse do médium, há uma exaustão dessa sintonia e o plano espiritual no astral vai lá, socorre esse bolsão de espírito sofredor. Ato contínuo, o aparelho parasita é retirado por técnicos no astral, e aí entra o trabalho também dos nossos guardiões, dos nossos exus, falangeiros, que são exímios em retirar esses aparelhos da coluna vertebral e do bulbo raquiano etérico que está vibrando no duplo etéreo e foi implantado no duplo etéreo do consulente. Recapitulando, o médium capta este trauma, ele tem uma absorção psíquica, há uma purgação, uma exaustão desse trauma através da manifestação da catarse do médium, processo anímico. O operador, ato contínuo, despolariza em cima do crânio do consulente, ele faz a despolarização da memória através de comandos palmares, negativo, positivo, alterando a rota dos spins lá no núcleo dos neurônios que está vibrando na malha sináptica cerebral. Ele despolariza isso aí, libera o consulente desse trauma. Este é um processo que acontece muito regularmente nos grupos apométricos na dinâmica de atendimento. A despolarização do estímulo de memória através de comandos magnéticos palmares, como está aqui aparecendo na imagem, na altura da cabeça, no crânio do consulente, uma estimulação craniana magnética com as polaridades da mão, positivo e negativo, é uma técnica muito utilizada nos grupos de apometria, mas ela não dá abertura, não deve dar para entusiasmo de ficarmos achando que a gente tem o poder de apagar memória à torto e direita. A memória é um arquivo, é tesouro do espírito imortal.
Nem os mestres espirituais conseguem apagar a memória. Se apaga o estímulo na malha sináptica cerebral, não se apaga nenhum tipo de memória do espírito imortal, do seu inconsciente profundo. Isso faz parte do nosso aprendizado, da nossa evolução. É muito importante deixar isso esclarecido. Então, existem manifestações anímicas na dinâmica dos atendimentos apométricos. Isso não diminui em nada a importância dessas catarses, dessas manifestações. No momento que o médium captar uma ressonância de vidas passadas, uma memória que está no subconsciente, e ele atrai para o seu psiquismo, para a sua sensibilidade, para o seu mental, esse advento traumático de outrora, e ele vivencia isso como se ele estivesse num set cinematográfico, sentindo, vendo, percebendo, ouvindo, até o odor do momento, em alguns casos, médios mais sensíveis se sentem, e isto só reforça o quão é importante nós sermos ativos trabalhadores nesta hora do início do terceiro milênio. As nossas capacidades anímicas são bem-vindas. E como o médium capta isso aí? É o plano espiritual que dá cobertura ao trabalho que determina o que vai ser captado, o que vai ser escoado. E é muito importante. O próprio espírito do médium, o seu guardião, o seu eu superior, a sua partícula divina que dá passagem, que autoriza que isso seja manifestado e captado. Nem tudo é permitido pelo próprio eu superior do médium. Tem memórias que podem estar vibrando na malha sináptica cerebral, que não tem nada a ver com atendimento, ou até que tenha relação com o trauma, com o desequilíbrio que ele está passando, mas pode ser que o eu superior do médium não autorize, que é necessário para a experiência, o amadurecimento dele. E aí nós não temos o direito de forçar este acesso à memória atemporal do atendido, do consulente. Por isso, é inconcebível um trabalho de apometria que não seja mediúnico com cobertura do plano espiritual superior, porque nós encarnados, tão somente com a nossa capacidade anímica, podemos meter os pés pelas mãos e avançarmos o sinal vermelho e ultrapassarmos aquela linha tênue do merecimento individual de cada um, porque muitas experiências fazem parte do nosso vivencial kármico evolutivo, que nós temos que passar por essas experiências como aprendizado, como pedagogia da nossa consciência, do nosso espírito, para a nossa própria educação anímico-consciencial. Nesse capítulo do livro, que é o capítulo 3, que nós estamos na página 70, videoaula 8, tem aí 2 relatos de casos. Eu vou relembrá-los aqui, mas você pode assistir a videoaula anterior, videoaula 7, eles são detalhados com mais critérios. Uma jovem com colite foi alvo de um envenenamento num campo de concentração numa determinada guerra, antes da Segunda Guerra Mundial. Ela chega no grupo com colite, com desarranjo intestinal, com sangramento nas fezes, e nada na medicina conseguia diagnosticar o que era. E no grupo de apometria foi captado esta situação traumática na sua memória perene através da aplicação da técnica, despolarização, etc, etc. Esse estímulo foi apagado da sua malha sináptica cerebral e ela logo, menos de 30 dias depois, estava completamente recuperada da sua saúde. Nós temos o caso de um homem de meia idade com tosse crônica, insuficiência respiratória, inflamação nos olhos, sem causa diagnosticada pela medicina, que foi um sacerdote
maia que teve a sua aldeia invadida por espanhóis na época da colonização, e ele foi amarrado num tronco, numa espécie de poste, e foi obrigado a assistir todo o incêndio da aldeia, e ele morreu asfixiado pela fumaça do incêndio, assistindo o assassinato da sua comunidade. Por ressonância, hoje ele está vibrando novamente em estado de vigília com esse estado, e esses dois casos foram potencializados pela utilização de aparelhos parasitas que também foram retirados. Isso não é dito no livro, mas no atendimento prático, na época, se retirou esses pequenos chips, pequenos aparelhos que estavam vibrando. A lei divina não é punitiva. A gente pode dar uma leitura equivocada, notadamente alguns irmãos espíritas ortodoxos que não estudam muito, muitas vezes afirmam que a maneira de expurgar é nós suportarmos o sofrimento, temos que sofrer com galhardia, temos que viver um holocausto interno, com perseverança, com certo estoicismo, para superarmos a pedagogia do sofrimento que educa. Veja bem, isso é uma meia verdade. A lei divina não é impunitiva. O plano espiritual, ao interceder a respeito dos consulentes que procuram atendimento apométrico, não desrespeita o karma individual, muito menos o merecimento do consulente, quando eles autorizam, que eles estão aqui para nos auxiliar, e nós, enquanto obreiros da última hora, trabalhadores ativos dos grupos de apometria, nos colocamos em serviço para ajudar. Muitas vezes é permitido a um consulente esse acesso à sua memória atemporal, que está no inconsciente, que está polarizada como um trauma, e em estado de vigília ou está desequilibrando. Esse acesso é autorizado porque o impacto coletivo na continuidade do seu desequilíbrio vai gerar mais desequilíbrio ainda. O indivíduo é chefe de família, é trabalhador, tem pessoas que dependem dele. Então, o quadro de desequilíbrio individual do consulente, ele é levado em conta também num recorte com o impacto coletivo que isso vai ter, conforme for maior os seus compromissos com família, com empregados, com geração e manutenção de sustentação da vida, de outras pessoas. Tudo isso é considerado e pesado na balança, mas não, a lei divina não é punitiva. Temos sim que colher o que nós mesmos semeamos, pois afinal de contas a causa geradora desses efeitos de sofrimento, de aflições e transtornos, fomos nós mesmos que geramos essas causas, assim diz a lei, mas a lei também é amor, também é misericórdia e compaixão. Então a lei divina não é punitiva. E esta sentença, esse decreto que temos que sofrer um holocausto para evoluirmos e superarmos nossos karmas ruins do passado, isto é uma meia-verdade, isso é relativo. E não, a apometria não é terapia de vidas passadas, são completamente diferentes. Na terapia de vidas passadas, é o próprio consulente que deve sofrer uma catarse daquele trauma a qual ele buscou o terapeuta. Na dinâmica apométrica, é o médium que capta esse trauma e ele mesmo tem uma catarse, ele mesmo faz um expurgo através do seu psiquismo. O consulente não precisa saber detalhes desta manifestação. Na maioria das vezes ele não tem nem condição de saber disso, poderia contribuir até para o seu desequilíbrio, o seu fascínio, o seu deslumbramento. Se tem grupo de apometria que está fazendo TVP,
Nos diz Ramatiz está misturando alhos com bugalhos e, como nos diz vovó Maria Conga, não confundir calça rasgada no joelho com cueca suja, nos diz vovó Maria Conga. Curso Apometria Umbanda na visão de Ramatiz. Videoaula 8, página 70 do livro de referência Apometria Umbanda. Deixe seus comentários, estarei lendo a todos, respondendo se necessário. Meu muito obrigado. Até a nossa próxima videoaula aqui no canal Universalista EAD.